professor Márcio Torsoni, mas ele reúne três qualidades importantíssimas. Vixe. Uma não sobrepõe a outra, tá? O Márcio é um brilhante cientista, é uma excelente pessoa e é casado com a Adriana Torsoni. É um excelente cientista, ótima pessoa, e eles têm uma excelente produção em conjunto, a começar pelos filhos, a Júlia e o Gustavo. Né? Mas falando em produção acadêmica, o Márcio publicou mais de 60 artigos em revistas de excelente fator de impacto, formou muita gente, entre doutores, mestres, alunos de iniciação científica, pós-doutorando. Ele foi coordenador do programa de pós-graduação em Ciência, Nutrição do Esporte e Metabolismo, de 2011 a 2013. Foi diretor da Faculdade de Ciências Aplicadas, da Unicamp Limeira. E aí, como coordenador de programa, foi aí que eu vim a conhecer o casal, né, Márcio e Adriana. E aí nós colaboramos num PROCAD da CAPES, que se encerra esse ano, né, e durou 5 anos, e dividimos a experiência entre nossos programas de pós-graduação da UERJ, de Fisiopatologia Clínica Experimental, que é da área da medicina, e os dois da área de nutrição da Unicamp de Limeira e da Universidade Federal de Mato Grosso. O Márcio é biólogo, ele defendeu seu doutorado em 1999, sob orientação de Sati Atsushika Ogo, pelo curso de Biologia Funcional e Molecular da Unicamp, no qual também ele é professor hoje. Mantém forte colaboração com os professores Everardo Carneiro, que está aqui presente, nos prestigiando, Antônio Bosqueiro, Mário Saad, Lício Veloso, da Unicamp em Campinas, além do próprio pessoal da FCA de Limeira, Marciano Milansky, Letícia Inácio Souza, Patrícia Prado e, é claro, Adriana Torsoni. As suas principais colaborações científicas estão em como as dietas hiperlipídicas influenciam no ciclo de inflamação de baixo grau no hipotálamo, explicando todo esse mecanismo de sinalização alterada. E eu acho que é isso que ele vai nos contar hoje na sua palestra. Eu fiquei muito, assim, agradavelmente surpreso com um artigo recente que eles publicaram em 2020, publicado no Journal of Neuroendocrinology, Acute Effects of Fatty Acids on Autophagy in NPY Neurons, que já conseguiu 153 citações no Scopus e 227 no Web of Science. Não sei se o Márcio sabe disso. Não sabia. É um negócio fantástico. Em um ano você conseguir o nível desse de citações num artigo. Ou seja, eu não sei se o Márcio é surfista ou não, mas em ciência ele trabalha na crista da onda. Então, Márcio Torsoni. Obrigado, Guilherme, pelas palavras. Eu vou fazer 3 apontamentos que você comentou sobre a minha pessoa. A primeira é que, das 3 qualidades que você indicou, a melhor é eu estar casado com a Adriana. Isso que eu tenho. Essa é a minha maior qualidade. A segunda é que, na verdade, eu sou o diretor associado. O vice é o que é correspondente ao vice-diretor, né, da faculdade. E a terceira, esse artigo, ele é do grupo, né? Mas esse artigo ele foi coordenado pela professora Marciane, né? É um artigo que ficou muito bom mesmo e a gente ficou muito feliz de ter publicado esse artigo. Tá bom? Bom, então eu queria agradecer o convite da comissão, né? Da equipe que coordena o DORA de Brasil. Você tem gelol aí? Ou... Oi? Posso continuar? Paulo, desliga o microfone, professor. Desculpa. Então, eu queria agradecer a Patrícia, que foi ela que me fez o convite, né, por uma mensagem, e eu fico muito feliz. Pedir desculpa de não estar conseguindo participar dos seminários, justamente pela minha participação em reunião administrativa, que acontece nos períodos da tarde, durante a semana, então fica difícil participar, mas eu tenho visto que a Adriana, sempre às vezes estou em reunião, e ela está participando, está assistindo, e eu fico feliz que isso está indo para frente. Tá joia? Bom, o que eu vou falar hoje para vocês, embora o nosso laboratório, nós somos 4 professores, a gente trabalha com DORAD, mas também trabalhamos com outras linhas de investigação que não são necessariamente DORAD, mas ajuda a nos compreender o ponto de vista
da inflamação, a relação com a dieta, a relação com a obesidade, tá? Então, o que eu vou trazer aqui é a temática do DORD, alguns pontos, assim, não são exatamente DORD, mas eu acho que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse modelo que a gente usa. Bom, eu dividi minha apresentação nesses tópicos, que é para tentar conduzi-lo de uma maneira que vocês entendam por que a gente está estudando esse modelo, né? Então, primeiramente, por que nós estudamos a inflamação no contexto do DORD? Tá? Então, eu vou tentar mostrar alguns dados da literatura que indicam isso. O outro é como a obesidade materna afeta a inflamação na prole, se isso acontece realmente, né? O funcionamento do sistema de controle da expressão dessas citocinas inflamatórias que provocam os danos que todos nós conhecemos, como que existe um sistema que controla isso, como que esse sistema funciona. E, por fim, eu vou falar um pouco do efeito da obesidade materna sobre o controle dessa inflamação, como que a obesidade ou o consumo de dieta hiperlipídica afeta esse controle da inflamação, tá? Vou mostrar dados de sinalização da insulina, a suscetibilidade a sepsis, e nós estamos começando a entrar nos mecanismos envolvidos com esses danos, tá? A gente tem percebido, assim, que quando a gente mostra o fenômeno, as revistas, em geral, falam assim, você não mostrou nada de mecanismo, e aí a gente está sempre... E no DORD é difícil você tentar mostrar algumas coisas no animal, porque você tem que sacrificar o animal antes do momento de fazer análise, né? E isso dificulta um pouco. Bom, a gente vê na literatura que independente do modelo que nós utilizamos, ou em humanos, ou em modelo animal, o modelo de programação, né, tipo obesidade, diabetes, ganho de peso gestacional, consumo de diferentes dietas, pobre em proteína, rica em ácidos graxos saturados, ou rica em carboidratos, esse efeito, né, durante esse fenótipo, esse comportamento materno durante a gestação, tem efeitos durante a gestação na prole, né, no feto, que é de alterar, por exemplo, a diferenciação de células-tronco, alterar a transferência de vários nutrientes na placenta, como glicose, insulina, ácidos graxos, aminoácidos, citocinas, que eu vou mostrar para vocês, alterar o desenvolvimento e função da célula beta-pancreática, e isso repercute, como todos nós sabemos, todo mundo que estuda o DORD, em alteração de peso, adiposidade neonatal, o peso de nascimento, e vários marcadores de risco metabólico também estão alterados, que vai repercutir no indivíduo adulto ou durante o crescimento dele. E um desses itens, aqui, esse que está circulado em vermelho, é o que nos chama mais atenção para estudar o processo de inflamação, a contribuição disso, que é a alteração na transferência entre a mãe e o feto, e também do feto para a mãe, de nutrientes que possam causar essas alterações no desenvolvimento fetal. Bom, olhando a placenta, numa mulher, né, com um peso normal, com índice de massa corpórea normal, ela tem transferência de ácido graxo, a hidrólise de triglicérides em ácidos graxos. Esses ácidos graxos da circulação materna são transportados através da placenta, vão chegar até a circulação fetal, e isso vai ser distribuído para o feto, vai ser estocado em diferentes regiões, constituição de membranas celulares. Isso acontece normalmente. Inclusive, nas mulheres com índice de massa corpórea normal, durante a gestação, a placenta apresenta macrófagos e citocinas inflamatórias que são importantes, inclusive ácidos graxos, que são importantes para o processo de implantação, desenvolvimento da placenta, né? No entanto, quando nós olhamos as mulheres obesas, esses processos ficam todos exacerbados. E eu queria chamar mais atenção para, por exemplo, o aumento dos níveis de triglicéridos na circulação fetal, decorrente desse aumento de transporte. Eu tenho alteração dos transportadores de aminoácidos, de ácidos graxos na interface mãe e feto, né?
tem um aumento da infiltração de macrófagos na placenta, um aumento da produção de citocinas inflamatórias, e, naturalmente, isso pode influenciar a circulação fetal. Alterando os níveis de todos esses, tanto os nutrientes como das citocinas na circulação fetal, isso vai contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento do feto, né, levando ao ganho de peso, síndrome metabólica, né? Então, a gente tem focado bastante os estudos exatamente pelo fato de qualquer modelo que nós avaliarmos, a gente tem modelos que saem da normalidade durante a gestação, a gente vê aumento dessas citocinas e da celularidade na placenta. Então, para mostrar isso, tem 2 estudos, né, que já tem cerca de 10 anos, 10, 12 anos esses estudos, e um é feito em ovelha e outro em mulheres, né? Esse estudo é feito em mulheres que foram a gestação a termo, e aí a gente consegue ver nas mulheres que as mulheres obesas têm uma marcação na placenta de macrófagos e monócitos na placenta muito mais intensa, né? Aqui está a quantificação, a gente vê as mulheres obesas para os 2 tipos de marcadores, né? Estão aumentados em relação à mulher magra. A gente vê que, por RNA mensageiro também, isso é confirmado, assim como os macrófagos da placenta são isolados, eles produzem muito mais marcadores inflamatórios do que os macrófagos isolados da placenta das mulheres magras, né? Devido à dificuldade de estudar durante a gestação, é muito difícil encontrar estudo com mulheres no meio da gestação, fazendo esse tipo de análise, né, na placenta. Então, normalmente se usa modelo animal, isso aqui é um modelo com ovelha, e a gente vê também que no meio da gestação, nas ovelhas, eu tenho um aumento de vários marcadores, como TLR2, TLR4 e outros marcadores inflamatórios na placenta dessas mulheres, assim como proteínas de sinalização. Então, a gente vê que as ovelhas obesas têm maior ativação de serina quinases, né, que vão induzir danos na sinalização, né, ou vão estimular a produção de citocinas, assim como desses marcadores de inflamação. Então, a placenta é um ambiente, na mulher obesa, é um ambiente inflamado, né? E aí eu queria chamar a atenção para vocês de um evento importante que está bastante relacionado com as coisas que a gente estuda no laboratório, que é a alteração durante o desenvolvimento fetal, a alteração da barreira hematoencefálica. Isso contribui de sobremaneira para o desenvolvimento do hipotálamo, porque quando eu altero isso e eu tenho uma circulação fetal também alterada pela obesidade, naturalmente eu acabo expondo o hipotálamo que está se desenvolvendo a esses nutrientes, esses componentes moleculares que estão no feto, que vão alterar, de alguma forma, o desenvolvimento do feto. Bom, então só para ilustrar para vocês, eu trouxe desse artigo, esqueci de citar o artigo aqui, me desculpe, gente. Desse artigo, é um artigo recente, ele mostra que eles fizeram um experimento injetando azul de Evans, né? E depois de alguns minutos, eles retiram o hipotálamo. Isso aqui não é normal logo após o nascimento, no dia 0. Eles injetam azul de Evans e monitoram a migração, né, o fluxo, o transporte do azul de Evans para dentro do... Isso foi injetado no animal, não é injetado intracérebro-ventricular, tá? Então, isso migrou, foi transportado, atravessou a barreira hematoencefálica e está entrando, como você vê aqui na prole de mãe obesa, ele está entrando muito mais do que na prole de mãe magra. Então, isso aqui é o terceiro ventrículo da região hipotalâmica, né? E aí a gente vê uma infiltração maior, indicando, como está aqui pela quantificação, indicando que, de alguma maneira, essa barreira hematoencefálica está mais permissiva. Esse aqui é um marcador chamado de MECA32, é um marcador que nos dá ideia de como está essa barreira hematoencefálica. Por quê? Porque quando a barreira hematoencefálica está pronta, né, ela está
como falar, ela se desenvolveu de maneira completa, a expressão desse MECA32 reduz muito, quase que fica zerada no hipotálamo, né? E aí eles viram que nos animais que são proles de mãe obesa, a expressão desse marcador, MECA32, está maior no hipotálamo, e ele é uma indicação, embora eles não viram diferença na vascularização no hipotálamo, eles veem diferença na formação daqueles, eu não sei se a palavra correta seria isso, a fenestralidade, né? O quanto essa barreira, esses vasos, estão permissivos para nutrientes que estão no líquor entrar dentro, no sangue, entrar no líquor. Então, normalmente, no meio do período gestacional, bem no início do período gestacional, a produção de MECA32 zera. E aí, isso é uma indicação de que essa barreira está adequadamente formada. E eles percebem que isso, no dia zero, quer dizer, no final, já acabou a gestação, no dia zero, pós-natal, eu ainda tenho a expressão de MECA maior no grupo high fat, sugerindo que a barreira pode estar mais permissiva. E aqui no mesmo artigo, eles fizeram uma marcação com vimentina. E eles observam que, embora não tenha um aumento de vascularização, a vimentina é utilizada para marcação de tanicitos, né? E eles veem que existe uma diferença nesses tanicitos, né, na organização deles, e que provavelmente a dieta hiperlipídica está alterando a formação desses prolongamentos que os tanicitos dão no sistema nervoso central, e os quais são extremamente importantes para a constituição da barreira hematoencefálica, né? Então aqui está um esqueminha mostrando o hipotálamo, a região do núcleo arqueado, a eminência mediana, de um animal controle, e aqui de um animal prole de mãe high fat, mostrando que eu tenho alterações importantes na barreira hematoencefálica, o que permite que esse animal, em contato com algum nutriente que em altas concentrações, ele pode sair do sangue e passar e atingir células nessa região, alterando o desenvolvimento, né? Lembrando que eles fizeram isso logo após o nascimento. O animal não estava em contato com o leite materno ainda, né? Bom, então, que a obesidade materna e o consumo de dieta hiperlipídica altera processos inflamatórios no feto e na placenta, isso está bem claro para a gente. E a gente usa esse modelo de consumo de dieta hiperlipídica para estudar alguns aspectos no laboratório. A gente tem estudado não o osso, né, a formação do osso, a gente tem estudado a medula óssea, né, alguns componentes celulares, como estão sendo alterados, para tentar relacionar isso com resposta inflamatória. O sistema nervoso central, né, mais precisamente o hipotálamo e o hipocampo, a musculatura esquelética, a placenta, o tecido adiposo e o fígado. A gente tem focado nesses tecidos nos nossos estudos. Eu não vou mostrar dados de todos esses tecidos, né, mas é o que o laboratório tem tido interesse com relação à programação. Bom, qual que é o modelo que a gente usa? O laboratório usa um modelo, todos os alunos que fazem programação usam o seguinte modelo. Eles dão um período de cerca de 3 semanas de adaptação à dieta hiperlipídica, então com 45% da caloria proveniente da gordura saturada, gordura de porco, e aí depois dessas 3 semanas, eles colocam acasalamento e a dieta fica até o período de desmame, né? A gente usa o 18º dia, embora o correto seja 21, é que a gente tem percebido que a partir do 18º dia os animais começam a comer dieta, a gente não quer que eles comam, né? E aí, a partir do desmame, a gente usa a prole em diferentes idades, reexposição à dieta na fase adulta, mas esse é o protocolo de programação que a gente usa, né? E aí a gente utiliza, como eu falei, vários tecidos para investigar. Bom, o primeiro estudo que a gente fez, tentando enxergar o processo inflamatório no sistema nervoso central, em prole de mãe obesa, foi feito pela Arine, ela fez mestrado comigo, publicou esse artigo em 2014. Então tá aqui os dados iniciais, mostrando as alterações de ingestão, aquilo que a gente já conhece bastante, alteração de massa adiposa, alteração de resposta ao teste de tolerância à glicose, né, o TT e o GTT,
a gente vê que o animal tem uma alteração importante desses parâmetros, mas voltando para o lado inflamatório, a gente vê que o hipotálamo dessa prole, né, aqui a prole com 28 dias, e a gente usa 28 dias de idade, porque a gente não quer o efeito do ganho de peso. Pegar ele, a prole adulta, ele já vai ter ganhado peso, e aí você pode ter um efeito nesses parâmetros que é decorrente do próprio ganho de peso, né, da obesidade dessa prole. Então a gente tem feito bastante estudo entre 28 e 35 dias. Então a gente vê que o hipotálamo está inflamado, tem mais citocinas inflamatórias, a IL-10, que tem um perfil anti-inflamatório, parece estar um pouquinho reduzido, mas não deu significativo, assim como o fator de transcrição NF-κB na prole de mãe obesa também está mais expresso, assim como essa serina quinase, que provoca resistência à insulina. Quando a gente olha a marcação para macrófagos e citocinas no hipotálamo, então está aqui a eminência mediana, né? A gente vê que na prole de mãe obesa eu tenho uma quantidade de TNF-alfa marcando nessa região da eminência mediana, tem marcação para macrófago e essa marcação coincide, quer dizer, eu tenho mais macrófagos ativados nessa região da prole de mãe obesa do que nessa região da prole de mãe magra, né? Então, isso mostra que esse animal, o hipotálamo dele está inflamado, e a diferença entre os dois é o fato dele ter sido gestado por uma mãe obesa. Um evento celular importante está relacionado com o desenvolvimento de resistência à insulina decorrente de processo inflamatório, é o estresse de retículo endoplasmático. E nesse trabalho da Aline, nós fomos investigar isso. Então, quando a gente, num animal, sem ser programação, eu ofereço uma dieta hiperlipídica ou tenho algum dano decorrente de processo infeccioso intenso, eu demando essa célula para síntese de muita proteína, eu posso levar essa célula a promover um mau enovelamento de proteínas. E aí, esse mau enovelamento de proteínas que vão se acumulando no interior da célula, eles podem causar danos importantes para a célula. Então, a célula tem mecanismos de corrigir isso, né? Um dos mecanismos é o estresse de retículo endoplasmático, que ela dispara isso para evitar que essa célula ruim, que está com algum problema, danifique o tecido, né? A autofagia é outro processo importante, nesse mesmo sentido. Então, aqui estou dentro do retículo e aqui é o citoplasma, né? Então, quando dentro do retículo eu começo a acumular proteínas mal formadas, essas proteínas mal formadas são percebidas por proteínas chaperonas chamadas de BIP, tá? E essas proteínas BIPs, normalmente elas estão associadas a 3 proteínas da membrana do retículo, chamadas de PERK, IRI1-alfa e ATF6. Quando a BIP está associado a essas proteínas, a sinalização não acontece, tá? Bom, mas a partir do momento que eu começo a formar essas proteínas mal formadas, a BIP se liga a essas proteínas, né? A BIP é uma proteína chaperona, e vai caminhar essa proteína para ser degradada, para ela não se acumular. Nesse momento, eu faço com que essas proteínas sejam ativadas, porque a BIP se deslocou, e aí eu vou desencadear uma resposta intracelular, né, que vai ativar genes, que nós chamamos genes de resposta às proteínas mal dobradas, né, a OPR, vai ativar a expressão desses genes para tentar corrigir isso, mas ao mesmo tempo, essa mesma via aí, está aqui do lado direito, também ativa, como eu estou mostrando aqui, proteínas, são as mesmas, ó, IRI, ATF6 e PERK, as mesmas estão aqui. Elas também ativam outras vias que vão resultar na produção de genes inflamatórios, na expressão de genes inflamatórios, e induzir aumento de TNF-alfa e IL-6. A consequência disso, quando o processo é intenso, leva à morte da célula, por apoptose, por exemplo, e essa célula deixa de causar um dano que poderia ser pior do que a perda da célula para o tecido, tá? Então, a gente foi estudar algumas dessas proteínas, para ver se nesse animal já havia alteração de estresse de retículo no hipotálamo, sem ele comer a dieta hiperlipídica diretamente, só pelo contato com a mãe obesa. E aí a gente olhou aquelas proteínas, então a PERK está mais ativada, a IF2-alfa, que é uma proteína da via de sinalização da PERK, também está mais ativada, a GPR94, que é uma chaperona, também está mais ativada,
a proteína GRP78 também está mais ativada, assim como a XBP1. Todas essas proteínas mais ativas, mais fosforiladas ou mais expressas, elas indicam para a gente de que o estresse retículo está presente. E a gente viu que nesse hipotálamo, além desse estresse retículo estar presente, eu tinha alteração na sensibilidade à insulina. Então eu vejo aqui que no hipotálamo de mãe, da prole de mãe magra, quando eu dou estímulo com insulina, fosforila mais. Quando eu faço isso no hipotálamo da prole de mãe obesa, o efeito é menor, o efeito da insulina. Uma outra característica importante, embora eu não tenha dado aqui, é que essa proteína chamada de acetil-CoA-carboxilase e essa NPK, elas têm uma relação importante com o controle da ingestão. Essa proteína NPK, quando ela está fosforilada, como eu estou mostrando aqui, ó, e ela está mais fosforilada na prole de mãe obesa, ela induz maior ingestão. Embora eu não tenha dado aqui, a gente viu que a prole de mãe obesa, está no trabalho da Taniara, que está aí para, acho que alguns slides para frente, a gente viu que a prole de mãe obesa ingere muito mais leite durante uma amamentação, por volta do 15º, 16º dia, muito mais leite do que a prole de mãe magra. Né? E a gente viu que logo após o nascimento, ela tem essas proteínas, a fosfo-MPK e a ACC, estão mais, favorecendo mais a fome do que a saciedade no hipotálamo. Isso já é bem caracterizado também, essa relação. Bom, isso eu mostrei para o hipotálamo, mas a gente viu efeito similar, né, tá no mesmo artigo, no fígado. Então, isso mostra, como a literatura também depois veio mostrar, isso mostra também que o processo inflamatório em programação por dieta hiperlipídica, ele está presente, né? Então aqui eu trouxe 3 exemplos, mas existem vários outros, de artigos que mostram que eu tenho mais inflamação na prole e mais inflamação no sistema nervoso central, né? Bom, sabendo disso, né, que a obesidade materna inflama a prole, a obesidade modula a neurogênese, a gente também, eu não trouxe isso, a gente conseguiu mostrar que a obesidade materna modula a expressão de NPY, de neurônios NPY, e isso corrobora o dado de maior ingestão, modula positivamente, aumenta a quantidade de NPY no hipotálamo, e o consumo de dieta hiperlipídica afeta o metabolismo da prole. A Adriana tem estudado bastante isso no fígado, né? E isso é bastante claro na literatura hoje, né? Bom, mas a literatura nos traz, embora não seja um dado de programação, ela nos mostra que o processo inflamatório no hipotálamo, causado pelo consumo de dieta hiperlipídica, ele é muito rápido. Só para exemplificar esse trabalho do Thaler, de 2012, ele já mostra no hipotálamo o aumento da expressão de citocinas inflamatórias, né, com o TNF-alfa e IL-6, com 1 dia de consumo de dieta. 1 dia após o início da dieta, a expressão dessas citocinas já estavam aumentadas no hipotálamo. Então, esse é um processo muito rápido, e eles estão cada vez pegando menos tempo, né? Então, o consumo dessa dieta rica em gordura afeta rapidamente o hipotálamo. Bom, em 2014, a gente começou a pensar, eu estava fora fazendo o pós-doc, e comecei a pensar se existia alguma coisa que poderia ser precocemente danificada, e que tornaria o processo inflamatório muito mais permissivo na célula, né? E ela conseguiria inflamar muito mais fácil do que uma célula normal, sem esse dano. Então eu fiquei pensando o que poderia ser esse dano. E aí entrei em contato, estudando um pouco sobre isso, com essa via chamada via anti-inflamatória colinérgica. Então, rapidamente, só para ilustrar para vocês, essa via funciona da seguinte maneira. Existem algumas informações novas sobre ela, mas para o entendimento de como ela funciona mecânica, isso aqui é o suficiente. Então, eu tenho aqui, ó, o aumento de citocinas inflamatórias, ela começou a ser descrita por sepse, mas qualquer processo que aumenta os níveis de citocinas na circulação, no nível sistêmico, eles são percebidos por receptores localizados no braço aferente do nervo vago. Esse braço aferente leva essa informação para o sistema nervoso central, para o núcleo do trato solitário. Ele se comunica com outras regiões do sistema nervoso central, inclusive o hipotálamo.
e a partir da integração dessa informação, se dá pela participação de um receptor colinérgico, mas do tipo muscarínico, essa é uma informação importante, porque eu vou falar mais para frente. Esse sinal retorna para a periferia pelo vago eferente, e ele vai atingir diferentes células em diferentes tecidos, tá? Bom, o que ele vai fazer nesses diferentes tecidos? Esse que está mostrado aqui do lado direito, o terminal nervoso vai liberar acetilcolina, e a acetilcolina no tecido periférico, ela vai se ligar a receptor colinérgico do tipo nicotínico, especificamente esse chamado de alfa-7, tá? Embora eu tenha vários outros, o que participa desse sistema que eu estou mostrando para vocês é o M1 no sistema nervoso central, o muscarínico do tipo M1, e nos tecidos periféricos que participam disso é o alfa-7, que é um nicotínico, tá? Eu vou mostrar a sinalização para vocês desse receptor. Bom, esse receptor nicotínico colinérgico, ele é um receptor, é um homopentâmero, né, formado por 7 subunidades do tipo alfa-7, mas existem outros, formados pela interação de subunidades diferentes, mas é esse aqui que participa do processo que eu estou mostrando para vocês, que é essa via colinérgica anti-inflamatória. Bom, todo mundo conhece o receptor como um canal iônico, dependente de ligante. Então, a acetilcolina se liga e ele é responsável pela passagem pelo transporte de sódio, e potássio e cálcio pelo canal, dependente da ligação da acetilcolina, tá? Esse receptor alfa-7, ele é extremamente abundante no sistema nervoso central, no hipotálamo em grande quantidade, esse alfa-7, em células como astrócitos, micróglia, oligodendrócitos, células endoteliais, e ele tem muito estudo relacionando a alteração nesses receptores com a doença de Alzheimer, esquizofrenia, alteração do déficit de atenção, né, essa doença do déficit de atenção, TDA, e o aumento da atividade do receptor com a melhora da atenção, da performance cognitiva. A gente tem feito uma aluna da Adriana de doutorado tem feito alguns estudos nessa linha aí, com deficiência desse receptor. Bom, mas o que nos interessa para o que a gente está estudando não é a função dele como canal de íon, né? O que nos interessa é a função desse receptor, que está mostrado aqui, o alfa-7 novamente, ativando uma via de sinalização bastante conhecida, que é a via JAK2-STAT3, e essa via, ela é responsável por diminuir a expressão de genes inflamatórios. Então, toda vez que uma célula recebe o estímulo através do receptor de acetilcolina, que se liga ao receptor alfa-7, essa via JAK2-STAT3 é ativada e eu vou ter uma diminuição na expressão gênica. O mecanismo que isso acontece, ele ainda é um pouco controverso. Existem estudos mostrando que o STAT3 se associa ao ONF-kappa-B e não deixa ele se ligar e induzir a expressão de genes inflamatórios. Tem estudos que sugerem que é a forma não fosforilada que faz isso. Então, isso é controverso, mas que esse receptor, a ativação dele, fosforila STAT3, isso é bem claro, né? A gente já viu isso no laboratório, a literatura também demonstra isso bastante. Bom, ele também pode ativar, inibir NF-κB através da adenilato ciclase, ativação de PKA, mas o resultado qual é? O resultado é que a acetilcolina liberada e ativando o receptor, eu vou ter inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias. Consequentemente, aquele processo que se iniciou aqui, que desencadeou a percepção, ele é regulado para diminuir a intensidade da inflamação, para que isso pare de causar danos, porque a inflamação ela tem que ser potente, mas localizada e de curto período, porque se ela prolongar muito, isso começa a causar danos para o próprio organismo, né? Então, esse seria o mecanismo. Bom, esse efeito, essa sinalização que acontece a partir da ativação do alfa-7, nós pensamos, será que esse não poderia ser o mecanismo que torne a célula mais permissiva? E aí, enquanto eu estava fora ainda, eu conversando com a Anne, que foi uma aluna de doutorado, e a Simone, que também foram alunas de doutorado, a gente começou a fazer um projeto piloto em que a gente colocava dieta, isso aqui não é programação, tá, gente?
Dava dieta hiperlipídica durante 3 dias, 5 semanas, 16 semanas, e olhamos como estava a expressão. E aí, o que ela viu? Ela demonstrou nesse trabalho, ela viu o quê? Que o consumo da dieta hiperlipídica por 3 semanas altera a expressão do alfa-7 no hipotálamo, no baço, no fígado. E esse animal que consome a dieta hiperlipídica, quando eu coloco ele em contato com o LPS e induzo e olho a sobrevida numa curva de morte, você olha a curva de morte do animal controle, que está aqui, essa bolinha vazia, né? Ele vai morrer, mas vai demorar cerca de 54 dias. Mas quando eu faço isso com o animal que comeu dieta 3 dias, só 3 dias de contato com a dieta, ele morre muito mais rápido. Tá? Aí ela viu que esse animal inflama mais, a resposta inflamatória está exacerbada, o que a gente sugeriu que poderia ser decorrente da ausência do freio. Então ele inflama e nada vai frear essa inflamação. Bom, então a gente tinha uma informação, a dieta hiperlipídica 3 dias era suficiente para fazer isso. Fizemos outra pergunta, e aí Doherty. Será que esse sistema anti-inflamatório, que é afetado pelo consumo da dieta, também não poderia ser afetado pela dieta materna ou a obesidade materna? A dieta hiperlipídica materna? E aí a gente usou esse modelo, que eu falei para vocês bem no começo da apresentação, que a gente dá a dieta hiperlipídica para a mãe, e começamos a estudar a expressão desse receptor e ativação dessas proteínas JAK2 e STAT3, assim como a expressão de genes inflamatórios, tá? Usando esse modelo. Então, o primeiro estudo foi feito pela Taniara, que eu vou mostrar para vocês, em fígado. E esse receptor, a ausência dele durante o desenvolvimento, né, da prole, é extremamente importante, porque tem um potencial de importância muito grande. Por quê? Porque estudos de interactoma, quer dizer, proteínas que possam estar interagindo com esse receptor, né, aqui eu trouxe 3 exemplos de estudos desse tipo, mostram que esse receptor pode estar interagindo com uma quantidade muito grande de proteínas que estão relacionadas a processos muito diferentes na célula. Então, se você diminuir o receptor, ou ele não estiver presente em determinado tipo celular, eu posso afetar muita coisa nessa célula. Então, isso alegrou a gente ainda mais para estudar o efeito da obesidade materna na expressão desse receptor. Então, a Taniara, que foi minha aluna de mestrado, e agora está fazendo doutorado em São Paulo, ela usou esse modelo, né, caracterizou, está aqui ganho de peso, tudo, mostrar que tinha programado. Aqui é aquele dado que eu falei para vocês, ó, que a prole, ela tem uma ingestão de leite. Aqui não é D28 não, isso aqui está errado, tá, gente? Isso aqui é durante a amamentação. Está errado no artigo. Agora esse dado aqui é durante o 16º dia da amamentação, porque até não tinha como você medir o leite se fosse 28 dias, né? Então, esse dado mostra que esse animal está ingerindo mais leite, né? Ele sente mais fome, vai com maior avidez ingerir esse leite materno, né? Bom, mas o dado importante da programação é que quando nós formos olhar a via de sinalização do receptor, começando pela expressão do receptor, a gente vê que no fígado a expressão desse receptor está reduzida, assim como a fosforilação da JAK2 está menor, e a fosforilação da STAT3 também está menor. Então, essa via, no basal, sem fazer estímulo nenhum no animal, só é prole de mãe obesa, essa via parece estar reduzida. Assim como a proteína CREB, que a gente está vendo aqui, ó, que também é um outro possível mecanismo de inibição da produção de citocinas, também tem sua fosforilação reduzida. Então, no fígado, realmente parece que houve um dano na prole. Quando nós olhamos o tecido adiposo, o resultado foi muito semelhante. Então, o tecido adiposo tem menor expressão da alfa-7, menor fosforilação da JAK, menor fosforilação da STAT3, e mostrando que o tecido adiposo também estava com a sinalização colinérgica alterada. Então, o que nós medimos? Inclusive, a gente mediu, além da proteína, a gente também mediu a quantidade de RNA mensageiro. E aí, um dado interessante é que parece que o RNA mensageiro está aumentado
né, no fígado e não no tecido adiposo, mas a proteína está diminuída, o que está sugerindo que algum mecanismo possa dar traducional. A gente acredita que possa ser ubiquitinação e degradação, tá? Porque uma daquelas proteínas que esse receptor alfa-7 se associa é uma ligase, uma ubiquitina ligase, e pode ser que a ativação dessa ubiquitina promove a degradação dessa proteína. Bom, outro dado importante é que tanto no fígado como no tecido adiposo, a atividade da enzima acetilcolinesterase também está aumentada. Que isso mostra que eu teria menos acetilcolina disponível para ativar o receptor, consequentemente, menos freio da inflamação, tá? Bom, nós fizemos uma análise para ver se a via realmente estava sendo ativada, porque para a STAT3 ser ativada, inibir a produção de citocina, ela precisava se associar com o fator de transcrição NF-κB. Então isso é feito da seguinte maneira: eu imunoprecipito uma proteína, corro o gel com aquele extrato, e eu bloto contra a proteína que eu quero ver se está associada. Então, vamos olhando aqui, ó, quando eu dou estímulo com nicotina, que é um agonista desse receptor, né, o alfa-7, a associação da proteína STAT3 e NF-κB aumenta, porque eu ativei a via, ela vai lá, ativa a STAT3, e STAT3 se liga ao NF-κB e inibe a produção a expressão de citocina. Quando eu faço a mesma coisa com o animal prole de mãe obesa, o mesmo estímulo, ele não consegue aumentar. Provavelmente decorrente da diminuição da expressão do receptor no fígado, né? Isso também se repetiu no tecido adiposo, também não consigo ver ativação, associação das STAT3 com NF-κB. Bom, nós fizemos um ensaio nesses animais para ver se a resposta inflamatória dele estava pior. Então, o que a gente faz? Injeta o LPS intraperitonealmente e analisa a expressão de citocinas. Então, a gente vê a expressão de citocina no fígado, no tecido adiposo. Aqui é a prole de mãe magra. Injeto LPS, né? E aumenta a produção de citocina. Só que quando eu faço isso na prole de mãe obesa, aumenta muito mais. TNF-alfa e L1-beta, a mesma coisa. Tá? Quando eu faço no tecido adiposo, a mesma coisa. Aumenta a expressão de TNF-alfa, mas aumenta muito mais na prole de mãe obesa, assim como para o IL-1-beta. Então, a resposta, como a gente suspeitava, na prole de mãe obesa, a resposta inflamatória está exacerbada, tá? Quando eu coloco o LPS. E um dado interessante, esse com humanos, para que a gente possa entender de quão dinâmico é esse processo de expressão desse receptor alfa-7, quando nós olhamos é um trabalho de 2012, de um grupo italiano, quando nós analisamos o tecido adiposo, esse aqui é trabalho com humanos, tá? O tecido adiposo, e avaliamos a expressão de alfa-7 no tecido adiposo, a gente vê que no indivíduo obeso, a expressão do alfa-7 é menor do que no indivíduo com peso normal. Quando nós isolamos os adipócitos desse tecido adiposo, né, para olhar se isso não estava em outras tipos celulares do estroma e não na própria célula adiposa, o adipócito do indivíduo obeso também tem menor expressão. Então, isso é uma indicação de que, em situação de inflamação, eu poderia ativar com menor intensidade esse receptor alfa-7, porque ele tem menos, e, consequentemente, o tecido adiposo poderia inflamar mais, né? O dado interessante para a gente é que a expressão do receptor, que está aqui, ó, no tecido adiposo, dos indivíduos, antes de uma intervenção no estilo de vida dele, uma intervenção tanto na dieta como da atividade física, era baixa, se comparado com no tecido adiposo dos mesmos indivíduos após a intervenção em que levou eles a perderem peso. Quando eles perderam peso, a expressão do tecido adiposo, do alfa-7 no tecido adiposo, para a maioria dos indivíduos, ela subiu, né? A expressão aumentou. O que poderia levar a uma maior proteção desse indivíduo, novamente, após a intervenção no estilo de vida. Bom, mas com esse estudo da Taniara, a gente não conseguiu fazer uma relação entre a presença ou ausência do receptor
alfa-7 com o dado de resistência à insulina. Então, a Suleima, é um trabalho que ela publicou recentemente, investigou isso e ela conseguiu mostrar, utilizando tanto o experimento ex vivo, como o uso de linhagem de hepatócito e deleção do receptor nos hepatócitos. Então, aqui a gente tem um dado de fosforilação. Eu separei alguns dados do artigo. A gente tem o fígado da prole de mãe obesa e o fígado da prole de mãe magra. A gente tira um pequeno fragmento do fígado, coloca em um meio de cultura, e nesse meio de cultura é que a gente faz o tratamento com insulina. E vê como que esse tecido responde à insulina. Então, a gente vê que aumenta no fragmento do tecido hepático de prole de mãe magra e diminui. O efeito da insulina não é tão potente no prole de mãe obesa. Então, existe essa resistência no tecido. Bom, nós pegamos células, uma linhagem de células hepáticas, essa EPA1C e 1,7, e induzimos a resistência, tratando essas células com palmitato. Então, a gente vê aqui que quando eu ponho insulina na célula, ela fosforila a KT. Quando eu ponho insulina na presença de palmitato, a fosforilação é menor, mas quando eu uso um agonista no meio de cultura, que é um agonista do receptor alfa-7, a fosforilação aumenta novamente, mostrando que, de alguma forma, a ativação do receptor preveniu o dano causado pela presença do palmitato. Tá? E eu vejo aqui, esse é o mesmo protocolo, só que usando um outro agonista do receptor alfa-7, também surtiu o mesmo efeito. Bom, quando a gente mandou para a revista questionou a gente e queria algum outro dado que mostrasse isso na própria célula hepática, no animal. Aí nós usamos o sistema CRELOX para deletar o receptor alfa-7 somente no hepatócito do animal, né? Então, rapidamente, esse sistema CRELOX, como ele funciona? Eu tenho um gene de interesse que tem a sequência gênica flanqueado por uma sequência que nós chamamos de LOXP. Tá? Essa sequência LOXP, que está flanqueando o gene, ela é alvo de uma proteína chamada CRE-recombinase. Então, eu faço o cruzamento de um animal que expressa essa proteína CRE-recombinase somente em células hepáticas. E como que esse animal faz isso? Porque essa CRE-recombinase, nesses animais, ela está sob controle do gene da albumina. Então, quando a albumina é expressa, ativa a CRE. Aí, o que a CRE vai fazer? Vai agir nessa sequência, clivando e retirando esse gene. Então, com isso, eu vou gerar um animal, quando eu faço o cruzamento dessas duas linhagens, eu gero um animal que não tem o receptor alfa-7 somente nas células hepáticas. E aí, a Suleima usou esse animal, fez esse cruzamento e usou esse animal com deleção, para ver se esse animal tinha diferença com relação à exposição à dieta hiperlipídica. Então, ela pegou os dois animais, o selvagem e o com a deleção, expôs uma dieta hiperlipídica, isso aqui não é programação, tá? Não tinha como a gente fazer isso com essa deleção. Então, quando ela dá insulina para o animal wild type, que está exposto à dieta hiperlipídica, você tem uma fosforilação, só que não é uma fosforilação grande, por quê? Porque esse animal já tem resistência, ele está consumindo a dieta hiperlipídica por um período, se eu não me engano foram 8 semanas, isso, 8 semanas. Só que quando eu faço isso com o mesmo animal, que é o animal nocaute, que ingeriu a dieta hiperlipídica, a insulina fosforila menos, mostrando que o fato do animal nascer sem o alfa-7 no fígado pode levar ele ao desenvolvimento de resistência à insulina por consumo de dieta hiperlipídica muito mais rapidamente do que o animal wild type. Tá? Então, essa programação poderia levar a esse efeito deletério. E saiu um artigo recentemente mostrando que o animal nocaute tem alteração hepática de vários parâmetros, nocaute para alfa-7, mas nesse estudo a gente foi um pouco mais preciso, que a gente usou a deleção somente na célula hepática. Então, com esse estudo, a gente viu que o consumo da dieta hiperlipídica durante gestação e lactação reduz a expressão do receptor no fígado e adiposo e aumenta a resposta inflamatória, potencializando o desenvolvimento da resistência à insulina. Esse trabalho agora de 2020, ele mostra que nesse animal alfa-7, isso foi corroborar os estudos que a gente fez, né?
esse animal, quando com 25 semanas de idade, que é um animal nocaute de corpo inteiro, esse animal não tem alfa-7 em nenhuma célula do corpo. Esse animal tem alterações importantes de ganho de peso, expressão de citocinas hepáticas, sem consumo de dieta. Isso aqui é um animal normal, com dieta controle. Os dois animais, né, o wild type com deleção, ele tem, com 25 semanas de idade, alteração de L6 e TNF-alfa no fígado, alterações de várias citocinas inflamatórias no tecido adiposo. Então, mostrando que esse animal é um animal propenso a inflamar mais, pela ausência. Então, o raciocínio do ponto de vista de DORD que eu faço se eu tenho um animal que desenvolve e apresenta menor expressão desse receptor causada pela obesidade materna, esse fenótipo dele, esse genótipo dele pode levar a um fenótipo mais propenso a ficar obeso e inflamado na vida adulta. Bom, com a informação de que eu tenho esse sistema que eu expliquei para vocês, danificado na prole de mãe obesa, o raciocínio que a gente tem é que esse animal, em uma situação de sepse, porque esse mecanismo aqui foi descoberto inicialmente como resposta à sepse, nosso raciocínio era, se eu criar um modelo de resposta à sepse, esse animal vai morrer muito rápido, né? Assim como a gente vê que o animal que ingere a dieta hiperlipídica também morre rápido. Então, a gente usou dois modelos, o CLP, que é a cirurgia de ligadura do século, e a administração de LPS. Os dois modelos fazem o quê? Induzem a morte depois de alguns dias, depende da intensidade dessa cirurgia aqui, né, de quanto você provoca extravasamento do conteúdo intestinal para o peritônio, a cavidade abdominal, ele morre mais rápido ou mais lentamente, e isso você consegue controlar. E aí, já se sabe que quando você usa um agonista do receptor nicotínico, o alfa-7, usa nicotina, está aqui a morte do animal após a cirurgia, e aqui seu adicional agonista. Então, o agonista vai prever a morte, vai prevenir a morte, né? Do mesmo jeito, quando eu tiro o receptor alfa-7, uso o animal nocaute, quando eu comparo com o animal wild type, a morte é muito maior no animal nocaute, né? Bom, pensamento lógico, esse animal o nosso animal que é prole de mãe obesa, que tem menos alfa-7, deve morrer mais. E a gente também já tinha visto isso, que a própria dieta hiperlipídica mata mais rápido o animal quando ele é exposto à situação de sepse, mas não na programação, né? Então, os camundongos, que são prole de mãe obesa, são mais suscetíveis à morte por sepse, e aí a gente foi fazer, e como tudo que a gente acha que está perfeitinho, na hora que a gente foi fazer o experimento, deu exatamente o contrário. Então, aqui, só para mostrar para vocês que no hipotálamo na prole também tem redução da quantidade de alfa-7, né? Tem menos alfa-7. E aí, o que a Sulema fez? A Sulema pegou o animal, prole de mãe obesa e prole de mãe magra, tratou com LPS e esperou para saber como que esse animal ia se comportar. Então, aqui ó, é a morte dele. Esse aqui é o animal filho de mãe magra. E esse aqui é o animal filho de mãe obesa. O filho de mãe obesa morreu menos. A gente ficou meio sem saber, por que o que come dieta que também não tem receptor morre mais e esse aqui morre menos? Aí nós fomos olhar no sistema nervoso central, e lembra que eu falei para vocês, aqui ó, no sistema nervoso central, o receptor colinérgico que é importante aqui é o muscarínico, é o que faz a comunicação do sinal que chega para o sistema nervoso central e volta para a periferia. Quando nós olhamos a expressão desse receptor, ele estava aumentado no sistema nervoso central, lá no hipotálamo, né? Tanto o RNA mensageiro como a quantidade de proteína. E aí a Sulema fez, esses experimentos tem alguns outros dados ainda de citometria, mas quando ela fez o experimento de novo, usando um antagonista do receptor muscarínico, a gente vê esse resultado. Ó. Esse aqui é a morte do animal prole de mãe prole de mãe obesa. Aqui a bolinha prole de mãe magra. Quando eu peguei a prole de mãe obesa e tratei com o antagonista por via ICV, ele morreu que nem o grupo controle, prole de mãe magra. Sugerindo que realmente esse receptor está contribuindo para essa maior resistência à morte por sepse, né? E aí tem um trabalho de um grupo dos Estados Unidos que mostrou que
proteína STAT3 hepática, ela tem um papel importante na resposta de animais obesos durante a sepse. Quer dizer, quando você tira a STAT3 do fígado, a resposta à sepse é muito piorada, né? Então, eu preciso da STAT3 para ele ter uma resposta adequada à sepse. Então, essa aqui é o animal controle. Após o estímulo de sepse, a sobrevida, ele vai morrendo, né, o grupo. Quando eu faço isso com animal nocaute que não tem STAT3 no fígado, quando os autores do estudo fizeram, você teve uma redução, uma maior morte, né, o grupo morreu mais rapidamente. E aí, a Suleiman olhou como estava o STAT3 no fígado desses animais. Então, ela pegou a prole de mãe magra e injetou via ICV um agonista do muscarínico. Ela vê um aumento de STAT3 no fígado, né? Tá aqui. Mas quando ela faz isso com a prole de mãe obesa, a fosforilação de STAT3 está muito maior. Então, pensando nessa importância da STAT3 hepática para proteger, esse animal que tem mais muscarínico e, consequentemente, a ativação do agonista, a ativação do muscarínico pelo agonista, fosforila mais a STAT3, isso pode estar por trás dessa maior resistência. Então, nesse caso, para essa situação em particular, que é a sepse, pode ser que a obesidade materna está colaborando para um benefício nessa situação, entendeu? Olhando apenas a sepse. Bom, estou finalizando já, tá, gente? A gente tem tentado investigar um pouco de mecanismo e a gente tem tentado olhar tanto o processo de metilação como o processo de acetilação. A gente não fez nada ainda com acetilação, mas metilação a gente começou a dar uma olhada, né? Bom, quem tem feito esses estudos são duas alunas de doutorado, a Isis, que está começando, e a Camila. E por que a gente resolveu estudar a metilação? Então, isso aqui é a sequência da região promotora do gene para o receptor alfa-7, né? Então, vocês podem ver em amarelo aqui, são todas pares CGs que são alvos do processo de metilação. E nós sabemos que o processo de metilação pode levar à inibição da expressão gênica. Então, diminuir a quantidade de uma determinada proteína. E a região promotora do gene, do alfa-7, é muito rica nessas ilhas CG, tá? Então, nós fizemos um experimento inicial que a gente simplesmente fez o seguinte. A gente pega as células neuronais, expõe a um agente inflamatório, e aí, no caso, ao LPS, e um outro grupo de células neuronais não tem o LPS, é o grupo controle. A gente deixa um tempo exposto ao LPS, extrai o DNA, põe em um tubo, e trata esses tubos de duas formas diferentes, com duas enzimas de restrição. Essas duas enzimas de restrição, uma é sensível e a outra não é sensível à metilação do sítio de restrição dela. Então, essa enzima HPA2, o sítio de restrição dela é esse aqui, ó, CCGG. Então, onde eu tenho a dupla CG, que é o alvo de metilação. Esse é o sítio de restrição dela. E a proteína MSP1, ela tem o mesmo sítio de restrição, mas ela é insensível. Ela vai lá e cliva aqui, tá? Então, nós fizemos esse experimento, pegamos material genético, o DNA dessas células tratadas, separamos em tubos e tratamos. E aí, o produto da ação dessas enzimas de restrição, a gente correu um gel. Então, é um experimento bem simples, é inicial, a gente está fazendo outros testes. E aí, eu tenho, como aqui é o DNA, ele nem entra no gel, né? Porque é enorme, ele não consegue entrar no gel, então ele fica todo acumulado aqui em cima. Quando eu comparo a intensidade dessa banda com a intensidade desta banda aqui, ó, do DNA que foi tratado com a enzima de restrição, que é sensível, quer dizer, ela não consegue clivar se estiver metilado, eu vejo uma redução da intensidade da banda. E o que aconteceu? Por que teve essa redução? Porque existem sítios no DNA, no nosso DNA genômico, sítio dessa enzima, que não estão metilados. Então, essa enzima vai lá e cliva, e, obviamente, eu formo fragmentos menores que conseguem entrar no gel, né? Mas eu vou diminuir a intensidade dessa banda.
Então, a diferença que eu tenho entre essa banda e esta banda, assim como para as outras amostras, C1, C2, C3, é o quanto a minha enzima conseguiu clivar. Quanto mais próximo essa banda tiver desta banda, mais metilado está o DNA. Então, eu peguei o controle, está aqui, então essa diferença, que eu vou chamar de 100%, que é a metilação fisiológica. Aí peguei o material genético das células tratadas com LPS e tratei de novo também com as enzimas. E aí, quando a gente olha, você vê que a diferença entre essas bandas, elas são menores do que a diferença entre essas bandas. O que isso indica? Que a enzima que é sensível conseguiu quebrar menos. Por quê? O processo inflamatório induziu a metilação. Inclusive, nessas células, a gente vê aumento da expressão de uma metiltransferase, a BNMT1, sugerindo que o processo de metilação está sendo ativado pelo processo inflamatório. Então, a gente vai passar, isso está sendo feito em células, né? A gente vai passar a fazer isso nos animais para enxergar se esse processo também está acontecendo lá na prole, no hipotálamo da prole, no fígado da prole. Se a própria obesidade materna está ativando esse processo de metilação e, consequentemente, diminuindo a expressão de proteínas. O passo agora é usar primes específicos, porque aí eu vou conseguir enxergar exatamente essas regiões aqui, se elas estão sendo clivadas ou não. Tá? É o passo seguinte que a gente tem que fazer agora, que é o passo mais preciso. Bom, então, o que a gente sabe até agora desse modelo é que é um ambiente inflamatório, né, na placenta, a obesidade promove isso. A gente não sabe, não conhece o mecanismo desse processo ainda, se é metilação ou victinação, mas que existe uma redução da expressão do receptor, no fígado, no tecido adiposo, no sistema nervoso central, né? E isso tem efeito sobre a produção de citocinas, porque nós acreditamos que tenha um menor tônus anti-inflamatório e, consequentemente, um aumento da produção de citocinas, levando à resistência à insulina. Tá? Tanto no fígado, como no tecido adiposo, como no hipotálamo. Mas, por outro lado, isso parece ter alguma proteção via receptor muscarínico no sistema nervoso central, de aumentar a sobrevida do animal num modelo de sepse. Né? Isso é que a gente está investigando, que a Sulema está investigando ainda. Assim como também a gente está investigando melhor essa resistência à insulina no sistema nervoso central, se isso realmente acontece nesse modelo de obesidade, de programação por obesidade materna. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria agradecer inicialmente aos alunos, né? Em vermelho, eu tenho aqui os alunos que participaram do laboratório em algum momento, que eu trouxe alguns dados, né? E em preto são os alunos atuais do laboratório, que diretamente ou indiretamente eles estão envolvidos com esses resultados, as minhas colaboradoras de fora do laboratório e as minhas eternas colaboradoras, a Adriana, a professora Letícia e a professora Marciane. Somos um grupo muito feliz, que a gente se reúne frequentemente para para se divertir, tomar um vinho, comer queijo, sair. Agora a gente não está podendo sair, né? Mas a gente está sempre junto, né? Somos um grupo bastante unido. E esse aqui são parte dos nossos alunos em um dos encontros que a gente faz para festejar a vida, né? A gente faz isso 2 vezes por ano, em julho e em dezembro. Esse ano não aconteceu nenhum e nem vai acontecer. E agradecer a FAPESP, né? A colaboração que a gente tem com o NIH, que também está fomentando o laboratório, em nome da Adriana, ao CNPq, e ao, como o Gilberto falou, a CAPES, através do PROCAD, né, que também nos ajudou bastante durante esses 5 anos, e também alguns alunos são bolsistas. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço, e aí eu estou disponível para... Eu queria me inscrever, eu não estou podendo escrever texto, eu queria me inscrever para fazer uma pergunta para o Márcio. Márcio, muitíssimo obrigada, excelente. Depois tu vai ler os comentários aqui do lado, muitos elogios. Paulo, pode começar. Bem, o
Márcio, parabéns pela tua apresentação, a tranquilidade que você passa, né? Um estudo tão importante desse, e você consegue nos explicar de maneira muito... Obrigado, Paulo. Muito tranquila. Eu não vou falar de didática pedagógica, que isso aí, em tempos de Covid, rapaz, tem um monte de gente achando que ensino à distância, ensina, tá? Eu sou o contrário dessa ideia, mas tudo bem. Para as nossas atividades, né? Lembrando que a internet ela existe aí por causa das redes de ciência. Sim. Criada lá nos Estados Unidos e apoiada pelo mundo inteiro. Então não é novidade para a gente, né? É o seguinte, o que sempre me chamou a atenção, desde o momento que eu vi a primeira estudo desse, foi lá em Limeira, há 2 anos atrás, é o seguinte, se há algum paralelismo entre a inflamação que você vê no hipotálamo e o aumento da quantidade de tecido adiposo, enfim, a obesidade, né? Com esse sistema central que interfere com o sistema imunológico, vamos dizer assim, neuroimunológico. Eu não ouvi você falar isso, mas parece que é uma coisa parecida. E a gente sabe que o sistema parasimpático está muito ativado nesse processo de estimulação ou indução da obesidade por uma dieta rica em gordura, né? Então, não sei se você tem algum comentário em relação a isso. O aumento da acetilcolina vai aumentar mais, quer dizer, a resposta induzida pela ligação da acetilcolina com os receptores nicotínicos do tecido periférico, né? Quer dizer, isso não está em contradição com os seus achados, ou seja, há um aumento de acetilcolina nesse processo. Quer dizer, isso é coerente com o que a gente vê nesse tipo de inflamação? Você está me dizendo se há um aumento de acetilcolina? Não, que o aumento de acetilcolina tem, né? Inclusive, né, a produção de acetato lá no seco está levando tudo isso a estimular o sistema nervoso parasimpático. Quer dizer, isso aí seria uma coerência, aumentar o sistema parasimpático para conter a inflamação? Ou não tem nada a ver? É o seguinte, essa é uma boa pergunta, Paulo, porque essa relação aí é sempre uma coisa que gera dúvida assim, em outros lugares que eu estive, das pessoas perguntando. O que eu acho é que o sistema está lá, né, esses receptores estão lá, e que o processo inflamatório na periferia e o processo inflamatório no sistema nervoso central, ele só diminui a quantidade desse receptor. E aí, em situações normais, eu teria liberação de acetilcolina em condição fisiológica, e eu chamo isso eu falo de tônus colinérgico para alguns tipos celulares. Esse tônus colinérgico, para mim, ficaria freando a inflamação. Sem você ter um aumento de produção de acetilcolina, nada. Eu acho que com esse tônus, a acetilcolina está lá, mas a quantidade de receptores está fazendo com que esse tecido não perceba direito essa acetilcolina e, consequentemente, o tecido possa inflamar mais facilmente, entendeu? Eu acho que é isso que acontece. E tanto no sistema nervoso central, porque a gente tem visto, eu não mostrei dados, mas a gente tem visto no sistema nervoso central que isso também ocorre. Então, eu acho que essa produção de citocinas decorrente de excesso de gordura na dieta, ou através da transferência materno-fetal, isso induz a inflamação nesse neurônio lá durante o desenvolvimento, e a ausência do receptor alfa-7 pode impedir esse freio, entendeu? E aí ele vai inflamando, porque alguns processos inflamatórios são importantes acontecerem, mas tem que ter um freio para que isso não aconteça. E quando eu tenho uma dieta rica em gordura e que aumenta a inflamação, esse freio não está presente mais. Eu enxergo um pouco dessa maneira. Não sei se eu respondi sua pergunta.
Não, respondeu. Agora só rapidinho, tá? Desculpa ele estar enchendo o saco, mas você acha que isso tem alguma relação com a infecção do Covid-19? Olha, vou falar para você, Paulo. Eu, assim, tive um... É que para mudar o laboratório para estudar Covid, é difícil por causa do tipo de NB que a gente precisa ter, né? Para poder estudar o Covid. Então, isso inviabiliza. Mas, assim, eu já tive várias vezes escrevendo e-mail, já apaguei, porque o Lício tem trabalhado com Covid. E a gente tem um grupo lá no IB que tem trabalhado com Covid. Desenvolver Covid em camundongos, esses camundongos nossos, não dá. Eles não desenvolvem a doença, a Covid. Então tem que ser um outro tipo de animal lá, que agora parece que o IB comprou e eles vão começar a usar. Por quê? Porque tem várias doenças pulmonares, por exemplo, DPOC, e a ativação desse receptor diminui o processo inflamatório. E essa semana passada, eu li um artigo em que eram de chineses, eles mostraram que aquela proteína spike interage com o receptor alfa-7. Então, olha só, que legal. Entendeu? Eu tinha muita vontade de estudar isso. Eu até estava para mandar um e-mail para o professor Mori, que coordena esse grupo no IB, para a hora que eles tiverem um material, eu analisar pulmão para ver se a expressão desse receptor está diminuindo. Mas essa pergunta que você fez é totalmente pertinente. Tá legal, obrigado, Márcio. Tem um grupo, viu, Matias, na França, que eles fizeram um estudo epidemiológico com dados do hospital, e eles viram que a frequência de fumantes nas pessoas internadas, graves no hospital, a frequência de fumantes era menor do que a frequência de fumantes na população. Inclusive, ele estava propondo um projeto para estudar o efeito da própria nicotina nisso, entendeu? Diminuir a inflamação. Bem pertinente a sua pergunta. Tá bom. Obrigado, parabéns, viu? Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo. Bom, a gente tem uma questão aqui do Rodrigo Melo Gomes. Você já viu algo sobre esse receptor alfa-7 no pâncreas? Aí ele continua. Ou seja, inflamação e retícula endoplasmática do pâncreas relacionada ao alfa-7. Ele que está fazendo umas coisas aqui, ficou interessado no alfa-7 e já está te propondo uma parceria. Olha, eu nunca fiz nada com pâncreas, Rodrigo. Se você quiser investigar, assim, eu sempre achei que trabalhar com pâncreas é isolar ilhota, assim, eu sempre tive dificuldade com isso. Eu via as pessoas fazendo, eu falei, gente... Aí o pessoal olhava, mas você trabalha com hipotálamo. Então, eu nunca fiz nada com pâncreas. Lá no nosso laboratório, a gente não trabalha, não desenvolve nada com pâncreas, né? É sempre quando precisa, em colaboração com o professor Everardo, ou o pessoal do Mato Grosso, e a gente não faz. Mas se você tiver algum interesse, nós estamos super abertos. Eu já falei isso para você um monte de vezes, viu, Rodrigo? A gente está super aberto, super... A gente joga fora o pâncreas, né, nesses animais, né? Então, tá bom? Excelente. Rodrigo quer falar alguma coisa? O Rodrigo está quietinho. Ele vai falar contigo depois. Não, sim. Depois a gente conversa melhor, então, tá, Márcio? Obrigado. O interesse despertou aqui agora, já que eu estou trabalhando com estresse oxidativo e inflamação. Obrigado, Cris, pela oportunidade. Em outros modelos de programação que induz a obesidade, como é o caso da redução de ninhada, o grupo do professor Paulo já mostrou que há um aumento de expressão de receptores muscarínicos do subtipo M3, né? Então, parece que a via colinérgica está alterada no pâncreas, né? Além desse aumento da atividade parasimpática, como ele ressaltou. Então, eu fiquei muito interessado nesse receptor alfa-7, relacionando ele com a inflamação local, né? Mas depois a gente conversa com mais detalhes. Obrigado, Márcio. Tá ótimo, Rodrigo. Abraço, obrigado. Um abraço. A Graziela Seravolo coloca: obrigada pela palestra, Márcio. Gostaria de saber se a inflamação placentária também influenciaria a permeabilidade dos capilares da barreira hematoplacentária.
Olha, Graziela, obrigado pela pergunta. Eu nunca li esse aspecto da placenta, né? Pelo que eu tenho visto, eu mostrei aqueles dados lá, algumas coisas estão alteradas, eu não sei se é decorrente da inflamação local ou se da própria alteração dos nutrientes presentes no sangue materno afetando isso, mas que tem alteração dessa permeabilidade parece ter, porque a gente vê aumentar no sangue fetal. Eu não sei se é a própria citocina ou algum tipo de nutriente, mas que isso acontece, parece que acontece mesmo, viu? Excelente. Em doenças neurodegenerativas também a gente tem, né, esse aumento da permeabilidade hematoencefálica e se acredita que está relacionada às citocinas pró-inflamatórias, né? Então talvez seja o mesmo mecanismo. Exato. A Janaína Guimarães, da UERJ, pergunta: vocês chegaram a ver algum aumento da inflamação apenas com a modificação do tipo de lipídio ofertado na dieta? Não. O que eu tentei fazer, Janaína, a gente tentou fazer a proteção, mas a gente não teve muito sucesso. Proteção dando para essas mães o ácido graxo bom, para ver se isso prevenia. Considerando que muitas mulheres engravidam e elas são obesas, talvez, do ponto de vista nutricional, você entrar com um protocolo desse poderia prevenir esse dano causado pela dieta rica em gordura. Mas a gente não teve muito sucesso agora, porque a professora Marciana, que trabalha com a gente no laboratório, ela estuda gordura interesterificada. E ela falou da gente fazer alguma coisa, porque esse tipo de gordura está sendo utilizada pela indústria alimentícia, né? E aí fazer alguma coisa desse tipo na programação, ver se... Porque ela tem visto bastante alterações importantes, né, no metabolismo. Mas nunca mexemos com o tipo de ácido graxo. Normalmente a gente só usa dieta rica em gordura de porco, né? Bem interessante. A gente tem mais algumas colocações aqui. A Isis Trevenzoli coloca: a obesidade experimental com High Fat Diet aumenta a ECA em vários tecidos, adiposo, pulmão e TGI. Acho que ela colocou isso em relação ao que o Paulo estava comentando. Sim. Ela fez uma pergunta, Cristiane, acho que a própria Isis, que essa sobrevivência maior ou paradoxo da obesidade parece também em alguns estudos de sepsis em humanos e ratos obesos protegidos. Isso realmente, a Isis está coberta de razão. Só que eu sempre penso nesse paradoxo aí da seguinte maneira: às vezes as pessoas fazem um estudo epidemiológico e vê morte por sepsis em humanos obesos, e eles observam que, diferentemente do esperado, esse obeso morre mais, né, diferentemente do que a gente tem visto aqui. Só que a gente tem que pensar que talvez os pais deles fossem obesos. E aí, isso levaria... quando você analisa um grupo de obesos, a gente não separa se esse indivíduo está programado ou não pela obesidade materna. Então a gente fala, os dois são obesos, os dois vão ser submetidos à sepse, e a resposta é diferente. Por isso existe às vezes, estudos mostrando coisas diferentes, entendeu? E aí eu acho que precisa saber como eram os pais nessa situação. E aí poderia ir ao encontro do que a gente viu em Camundongo agora, né? Exatamente. Bom, primeiro assim, queria te dar os parabéns agora pela palestra e pelos trabalhos, sensacional. E essa última parte toda que tu apresentaste do sistema colinérgico, eu fiquei me perguntando se tu não fez nenhuma avaliação de memória, porque eu durante muito tempo trabalhei com memória, trabalhei um pouquinho com esse sistema colinérgico também, e ele, claro, participa muito, né, da formação de memória. Tu não chegou a investigar? Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui no PubMed e não tem nada disso, então... Não, a gente está fazendo. A gente está tentando fazer isso em animais que não têm o alfa-7, que a gente deletou o alfa-7 ou que são nocaute. Uma aluna da Adriana do doutorado está fazendo isso, a Iracema, e ela já viu uns dados muito interessantes. Que massa. E o interessante é que nesse modelo que ela tem usado, ela tem dado a dieta só 3 dias para o animal.
como a gente viu com 3 dias redução no alfa... E aí, existe aquele monte de estudos mostrando relação de obesidade com perda do cognitivo, né? Uhum. E ela deu só 3 dias de dieta. E ela viu uma alteração importante. Quando ela usa um agonista ICV desse receptor, a melhora. Né? Sensacional. Não, e aí, eu não sei se ela está utilizando as diferentes fases da memória, imagino que sim, né? Mas dá para fazer, utilizando agonista, tu pode injetar antes do teste, depois do teste, para avaliar as diferentes fases, é sensacional. Ela está tendo uns resultados bastante interessantes disso. Já está para vir para cá apresentar quando esses resultados estiverem prontos. Legal, é aluna da Adriana, faz doutorado com ela. Que legal. O Egberto estava comentando sobre a relação do receptor de acetilcolina e da leptina. Não sei, Egberto, se tu quer falar alguma coisa sobre isso, que realmente tem toda a relação, né? Insulina, toda a sinalização de insulina, leptina e da acetilcolina. O Egberto vai falar. Não, é exatamente isso que você falou. É muito semelhante, né? Eu queria que o Márcio falasse se estudou aí a resistência à leptina nesses animais. Gilberto, essa pergunta ela é muito boa, porque esse receptor, eu mostrei para vocês, criativa JAK2 STAT3, que é a via da leptina, né, clássica. E então, em 2019, uma aluna de mestrado nossa fez um estudo tentando mostrar a relação da ativação desse receptor com a alteração da expressão de neuropeptídeos no hipotálamo e controle da ingestão. Ela estava com os dados quase prontos, um cara publicou um artigo. E a gente teve que dar uma mudada. A gente conseguiu publicar, mas... E acontece exatamente isso que você está sugerindo. Ativa esse receptor, modula a expressão dos neuropeptídeos e modula a ingestão. Né? O que era se esperado, já que elas compartilham essas duas, a mesma via. Né? O que a gente está fazendo agora, que tem um aluno de doutorado, o Vinícius, comigo, ele está tentando, ele está deletando esse receptor em neurônios PONC. E aí ele vai estudar se a ausência desse receptor influencia no sinal da insulina nesses neurônios, e se esse animal, ingerindo a dieta high fat, ele vai desenvolver resistência à leptina muito mais rapidamente do que o animal que tem, o wild type, né? Eu acho que isso tem muito, tanto do ponto de vista que eu falei do receptor ser um canal iônico e modular, alterar a polarização da membrana do neurônio, como também do ponto de vista da sinalização, como eu estou mostrando aí. Eu acho que ele tem um papel importante nisso. Eu respondi sua pergunta, Guilherme? Sim, perfeitamente. E mais uma vez, né, mostra uma centralidade da resistência à leptina em todas essas programações, né? É isso. É verdade. Vocês chegaram a fazer algum tipo de avaliação para saber se existe um desequilíbrio na quantidade de neurônios PONC e NPY com a dieta high fat nos filhotes? Sim. Eu me perguntando, sabe, se tu tem alteração, porque o hipotálamo nos roedores, ele começa a desenvolver aí, né, durante o período intrauterino, mas ele continua depois, né? Tu tem ainda um desenvolvimento importante no pós-natal. E eu fiquei me perguntando se tem diferença na expressão desses neurônios, na quantidade desses neurônios. Eu tenho a Simone, eu até mostrei uma fotinho dela aí, ela não tá mais, ela fez doutorado comigo, mas não está mais trabalhando com a gente. Ela fez isso e ela mostrou que a prole de mãe high fat tem alteração na quantidade de neurônios NPY e PONC. Ela viu uma alteração, ela fez isso em diferentes momentos, né, logo após o nascimento, com 28 dias, e ela viu alteração da ingestão, né, que outros também mostraram, outros alunos mostraram, e viu que tem maior expressão de NPY, e essa alteração na quantidade de NPY permaneceu até a fase adulta, com 82 dias de vida. Então, isso talvez possa explicar um pouquinho mais o sinal de comer mais, entendeu? Ela conseguiu mostrar isso no trabalho dela, de doutorado. Ela ficou bem interessante e vai ao encontro com a literatura que tem mostrado, por exemplo, que consumo direto de dieta hiperlipídica parece afetar muito neurônios PONC, provocar morte de neurônios PONC, então você fica com o cérebro mais permissivo
ao sinal de fome, né? Mas durante o desenvolvimento a gente viu uma tendência de formar mais neurônios NPY-GRT. Isso que você está falando é uma verdade, viu, Cristiane? Muito, muito, muito legal, tá? Bom, aqui a gente não tem mais nenhuma questão. Eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta que eu tinha feito para a Helena Zambrano e não deu tempo de fazer a pergunta para ela. E eu vi que tu falaste tanto de placenta. Qual é o... Eu não trabalho com placenta, mas eu realmente acho que tem que começar a trabalhar, porque todos os trabalhos que a gente faz envolvem muito sistema nervoso, e eu estou muito interessada em saber o que está passando, o que não está passando pela placenta. Eu trabalho com exercício, principalmente, né, e algumas formas diferentes de dieta, restrição calórica, dieta hipersalina, polifenóis no período gestacional. E aí, eu queria encontrar um bom modelo de placenta. Qual é o modelo que tu me sugere para trabalhar, para que seja mais parecido com humanos? Porque eu trabalho só com rato isso aí, realmente não é o laboratório trabalha com placenta, eu não trabalho com placenta, né? A professora Letícia, eu nem sei se ela está aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui, Letícia? Não está. Mas a professora Letícia trabalha com a gente no laboratório, ela trabalha com placenta. Ela já fez um RNA-seq da placenta para olhar a alteração de expressão de vários genes. Teve uns dados super interessantes, inclusive ela conseguiu separar animal propenso e resistente, mas eu não sei se o melhor modelo seria esse que a gente usa, que é o da dieta e é em camundongo, né? Eu não sei se é o melhor modelo, mas que tem alteração na placenta, tem. Ela conseguiu ver isso e tem dados aí, que eu até mostrei alguns, né, que tem uma alteração importante de transportadores. Sim. Tem uma alteração bem importante. Muito legal. Eu tenho mais uma pergunta ainda, que na verdade, assim, foi mudando de assunto e tudo está relacionado com inflamação, mas com vários aspectos diferentes. E eu fiquei me perguntando, será que é só esse perfil mais pró-inflamatório que a dieta high fat vai passar para os filhotes? Tem conhecimento, que eu trabalho muito com coisas protetoras. Certo. Será que tem algum modelo que ele também possa passar um efeito mais anti-inflamatório para o filhote? Você está falando, se ele programar de estar... o que precisaria... Eu nunca vi nenhum modelo, interessante isso. Eu nunca vi nada. É que assim, eu acho que tem um problema, se você... Vamos pensar nesse modelo que você está propondo, se eu fizesse alguma coisa para a mãe, e aí a expressão desse sistema estaria mais... estaria potencializada, né? Eu nunca vi nada disso, mas eu fico meio receoso, porque talvez isso, porque por ser um canal iônico, eu não sei qual seria o reflexo disso na fisiologia dele, entendeu? Eu vou tirar e isso causa um dano, mas se eu aumentar a expressão, isso provavelmente causa um dano. A gente tem uma aluna minha de doutorado, a Camila, que ela está fazendo em... 32 km por hora. Você estava lá. Pati. Papai está com o microfone ligado. Então, essas células que ela está usando, ela está induzindo a expressão, não é programação. Ela induz a expressão do receptor usando plasmídio e neurônio, Sim. E aí ela trata a micróglia com agente inflamatório, pega esse meio condicionado da micróglia e trata o neurônio em que tem a expressão aumentada desse receptor. E ela, nesse caso, isolada em cultura, ela vê que o efeito é muito melhor do ponto de vista de proteção da sinal da insulina. Mas eu não sei se, do funcionamento do neurônio, isso não ia ter um dano, entendeu? Ela usou só como ferramenta para mostrar a relação. Quando ela tira o receptor, piora o sinal da insulina. Sim. Agora, o que eu tinha pensado mesmo era de ter algum modelo, e por isso que eu usei ácidos graxos, uma mistura de ômega 3 e ômega 6, para ver se prevenir o dano, pensando na mulher que já é obesa, entendeu? Não, realmente, se funcionasse, seria uma maravilha, porque daí pode continuar comendo, né? Bom, nós vamos mais muito obrigada pela tua disponibilidade, por ter nos permitido ver lindíssimo trabalho, é uma história realmente muito longa, e tu foi permeando assim com as tuas experiências pessoais, que também sempre enriquece, né, quando a gente vai contando assim,
o que foi que nos chamou a atenção em algum momento da vida para a gente entregar determinado trabalho. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigado a você, Cristiane. Obrigado a todo mundo da equipe do DORAD, né, pelo convite, a Patrícia.